Apresenta A Hora do Esporte, o seu programa de esportes com Luciano Luiz. Aquíssima, a sua água. Opa, boa tarde, está começando o seu programa A Hora do Esporte, aqui na TV Grande ABC, canal 3 da NET em São Caetano do Sul e toda a região do ABC. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que se liga também através das redes sociais, no facebook.com/seu canal regional. Também através da rede mundial dos computadores, no www.tvgrandeabc.com. Estamos em parceria com o Jornal ABC Repórter, que retransmite o sinal da TV Grande ABC através da sua página oficial no Facebook e no jornalabcreporter.com.br. Hoje, quinta-feira, começando mais um programa aqui na sua TV Grande ABC. Aliás, quero mandar um grande abraço a alguns dos nossos telespectadores que estão sempre acompanhando. Ao Vagninho, lá do Pesqueiro de São Caetano do Sul. Aliás, Vagninho, estou te devendo uma visita ao novo Pesqueiro de São Caetano do Sul, que fica ali no Bosque do Povo. Parabéns aí pelo trabalho, sempre recebendo tantas e tantas pessoas em mais essa iniciativa, esse trabalho oferecido aí pela Prefeitura. Mandar um abraço para o Marquinhos, lá do Complexo Esportivo Arthur Garbelotto, está sempre acompanhando, ele do time Futsal Kids, está sempre acompanhando a programação da TV Grande ABC. Mandar um abraço também para o Dirceu, grande professor Dirceu, lá do Santa Maria, que tantos e tantos atletas já passaram por ele. Recentemente ele falando bastante do Lucas, né? O Lucas Leiva, hoje no Tottenham da Inglaterra, que foi atleta do Dirceu. Enfim, muitos amigos que estão sempre compartilhando com a gente este momento aqui da TV Grande ABC, e o pessoal nos para, o pessoal manda mensagem, sempre falando, poxa, tem que mandar um abraço, a gente aos poucos vai mandando um abraço para todo mundo, sempre obrigado pelo carinho. Hoje o programa A Hora do Esporte, a gente vai falar um pouquinho sobre circuito escolar, teve rodada nesse meio de semana, né? A rodada não para, sempre às noites aí, a gente também trazendo entrevistados e personagens aqui, para que vocês possam conhecer um pouquinho desses garotos, dessas garotas que fazem o dia a dia das etapas coletivas e individuais com a gente. Também, olha, ontem tivemos um jogão de bola da Libertadores da América, o Flamengo 2-0 para cima do Internacional, com um show do menino Bruno Henrique. Ele que passou por problemas seríssimos em sua carreira, teve um acidente no rosto, teve que fazer cirurgia, inclusive, na vista. Muitos diziam até que o futebol dele iria acabar por conta disso, deu a volta por cima, saiu do Santos, foi para a equipe do Flamengo. Ontem, convocado para a seleção brasileira, se apresenta amanhã na seleção, já para dois amistosos também, não vamos dizer que não tem tanta importância, jogos nos Estados Unidos, mas ele está feliz da vida, marcou 2 gols, com a presença do técnico Tite no Maracanã, mais de 66 mil torcedores gritando seu nome e uma bela atuação. Aliás, uma bela atuação dessa equipe do Flamengo que tem crescido muito, lógico que com grandes nomes, né? Uma verdadeira seleção aí, com grandes atletas e até agora está indo muito bem. No que diz respeito à Libertadores, deu um passo importante. 2-0, o Internacional precisa vencer pelo menos por 2 gols de diferença para forçar uma cobrança de pênaltis. E se for 2-0, se for 3-1, o Flamengo passa, já que o gol qualificado existe na Copa Libertadores da América, ou 3 gols de diferença. A situação ficou boa para o Flamengo para a próxima semana, a próxima quarta-feira, jogo que acontece no estádio gigante da Beira-Rio. Temos ainda no final de semana a última rodada da Copa Paulista, no que diz respeito à primeira fase, temos um clássico aqui em São Caetano, o Azulão do ABC já classificado, enfrenta o também classificado Sport Clube São Bernardo
pela última rodada, sábado, 15 horas, jogão de bola, um grande clássico, muita movimentação ao longo da semana. O Marcelo Vilar preocupado, afinal de contas, o time vem de 2 derrotas consecutivas. Já pelo outro lado, o Esporte Clube São Bernardo, que vem de boa vitória e tem crescido no momento exato. Vai fazer essa partida diante do São Caetano já para saber seu adversário na próxima fase, que também será de grupos, né? Assim como foi na primeira fase com 6 no grupo, a próxima fase com 4 equipes no grupo, turno e retorno. E lógico, a gente vai passar tudo para vocês amanhã no tabelão e na segunda-feira já com os grupos definidos da próxima fase da Copa Paulista temporada 2019. E o nosso convidado de hoje, aqui no programa A Hora do Esporte, é o Cláudio Rodrigues. E vamos falar sobre algo muito importante também dentro da área esportiva, para o altíssimo rendimento, para você que está iniciando o seu processo no esporte, para você gestor esportivo e tantos gestores que nos acompanham aqui diariamente no programa A Hora do Esporte, nas mais diversas modalidades. Vamos falar sobre a educação financeira, o planejamento financeiro do atleta, do clube, da instituição, que é muito importante que seja conduzido por profissionais. Lógico, todo mundo fala, uns, olha, eu administro melhor o meu dinheiro, outros administram não tão bem, mas hoje se faz presente uma orientação profissional. E o Cláudio vem aqui exatamente para trazer essa visão, esse conhecimento e essa orientação para você que nos acompanha diariamente aqui na TV Grande ABC. Cláudio, obrigado pela presença, para bater um papo com a gente. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa Hora do Esporte. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço o convite. Obrigado, a oportunidade de falar aqui para vocês desse assunto tão importante. E o nosso futebol vem cada vez melhor aí, se desenvolvendo, então os times se tornando mais profissionais, com uma gestão impecável, exatamente para produzir um futebol melhor para os nossos telespectadores, né? O que todo mundo quer ver. Sem dúvida. E você tem algumas frases, né, que a sociedade coloca e você pode debater com a gente. Por exemplo, aquela coisa de dinheiro traz felicidade ou não traz felicidade? Agora, tem aquela coisa também, não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. Eu acho que são frases feitas, mas que são bem importantes, né? Já para a gente abrir esse bate-papo em relação, lógico, à área esportiva. E quando eu digo o quanto você ganha, o quanto você gasta, por exemplo, tem o clube que tem uma super receita, mas tem o clube que tem uma receita pequena e pode ter uma gestão muito boa se, através de seus coordenadores, isso venha a ocorrer com muita qualidade, com muita responsabilidade. Falamos também de clubes, de instituições, não só do futebol, mas, enfim, a gente tem aqui, por exemplo, no ABC Paulista, muitas modalidades que possuem uma verba ou pública ou particular e às vezes não sabem conduzi-la de uma maneira correta, acabam se perdendo nesse processo todo e aí, às vezes até transferindo a responsabilidade que é realmente de quem está gerindo essa quantia financeira. Você vê dessa maneira, vamos bater um papo sobre isso e falar sobre esses investimentos que ocorrem no esporte, principalmente no planejamento, né? Porque quando fala de dinheiro do esporte, o pessoal vai contratar. Não é só contratar, é gerir, né? Exatamente. Você tocou num ponto muito importante, que é pegar o ponto, né? O importante não é quanto você ganha, é o quanto você gasta. Eu diria que o mais importante que isso é o quanto você investe, que isso vai fazer realmente a diferença no planejamento financeiro. E falando de clubes, por exemplo, imagina você quando você trabalha, você tem uma fonte de renda, ou seja, você recebe dinheiro só de uma empresa, lá geralmente dia 15, dia 30. Agora, quando você é um clube que você recebe patrocínio local, patrocínio da cota de televisão, ou seja, você tem dinheiro entrando de várias formas, você precisa saber gerenciar isso muito bem, porque você tem o dinheiro para contratação, você tem o dinheiro para a sua infraestrutura, então é uma série de pontos que você precisa controlar para fazer a diferença na sua gestão. Para você iniciar um processo, por exemplo, um clube aí amador, né? A gente tem tantos aqui na várzea, no futsal, em toda a região do ABC, escolas de vôlei, escolas de basquete, enfim, nas mais diversas modalidades. Tem que ter esse conhecimento técnico mesmo para não se perder, para saber, olha, se eu posso contratar um professor ou 2 professores, quantos preparadores físicos, se eu quero participar da tal competição ou da outra. Não, tenho que calcular o que cada uma vai me atender, o que cada uma vai me oferecer, porque eu não vou conseguir participar das duas. É muito também isso? Sim, com certeza.
Porque é como você efetivamente gerir uma empresa. Então, assim, hoje os clubes, sim, eles não nasceram como empresa no Brasil, certo? São instituições sem fins lucrativos. Só que quando você pensa que vai abrir uma empresa, o que você precisa? Eu preciso ter alguém para fazer uma limpeza, eu preciso ter alguém para fazer o administrativo, o marketing, a organização. Então, ou seja, falando do esporte, você tem o roupeiro. Então, você tem todos os recursos humanos utilizados internos, você tem que planejar bem. Então, tudo isso faz toda a diferença. O quanto você vai gastar, por exemplo, com o seu estádio. Então, de iluminação, na grama, todos esses fatores é importante por quê? Para o bom futebol que você vai oferecer. Então, ou seja, o público gosta de assistir, ver um bom futebol num campo bom. Então, assim, os atletas, você não vai entrar um atleta com roupa suja, por exemplo. Então, tudo isso acaba influenciando na qualidade do produto que você oferece. Então, quando você fala o que você tem que se preocupar para cuidar de um clube, não é nada diferente do que você tem que se preocupar nos recursos de gerir uma empresa. Então, administrativo, financeiro, o marketing, todos esses pontos. Porque assim, funcionando bem, funcionando de forma profissional, a sua gestão, você vai entregar um produto melhor que vai atrair mais pessoas para dentro da sua casa, dentro do seu estádio, ter mais sócios-torcedores, por exemplo. Uma coisa que eu acho importante, e o brasileiro ele se preocupa cada vez menos, Cláudio, é a legislação. As pessoas têm que se apegar um pouco a isso, né? Porque, por exemplo, o que acontecia há 10, 20 anos não dá mais para ser feito hoje, em todos os sentidos, né? Na parte de buscar patrocínio, na parte de buscar iniciativa privada, na parte de buscar incentivos do próprio poder público através de secretarias, de verbas, enfim. Hoje, através do Ministério Público e de toda a legislação, também há inúmeras barreiras, há novas oportunidades, caso de isenções, que às vezes as pessoas até não sabem que poderiam estar utilizando. Então, há também um desconhecimento dessa parte jurídica que poderia também colaborar muito nesse processo junto ao investimento, ao planejamento, né? Com certeza. Hoje você tem empresas você tem consultorias que, por exemplo, propõem projetos de incentivo ao esporte. Ou seja, que outras empresas que não tem, em teoria não tem nada ligado ao esporte poderiam se aproveitar de divulgar a sua marca. Então, ou seja, o esporte ele pode ser muito melhor explorado de uma boa forma no Brasil, e aí não só futebol, todas as modalidades, e isso vai acabar trazendo benefícios, tanto para a qualidade dos clubes, para os atletas, para as pessoas que trabalham, porque hoje, por exemplo, é super comum no Brasil você ter clubes atrasando o salário. E aí, então, por exemplo, se você trabalhar em qualquer outra empresa que não seja de esporte, se você atrasa o salário, o que você faz? A pessoa vai fazer greve, vai deixar de trabalhar. Então, ou seja, se você puder evitar de acontecer isso no clube, evite, você vai ter uma qualidade melhor. Então, conforme você trabalhar melhor o marketing, as pessoas, então você ter hoje grandes empresas, por exemplo, patrocinando também times pequenos, uma oportunidade, por exemplo, agora também com o futebol feminino, que vem falando bastante no Brasil, são ótimas oportunidades de você colocar a sua marca junto do esporte, que é cada vez maior, então, ou seja, entregando um produto melhor, e você acaba divulgando e impactando positivamente o cenário esportivo, não só do clube, mas sim do Brasil como um todo. Essa orientação financeira, ela fica aberta para o clube de futebol amador e para o grande clube de futebol, para o Comitê Olímpico Brasileiro ou para o centro de treinamento ali de tênis de mesa não oficial, mas aquele clube onde as pessoas vão para se divertir, mas participam de algumas competições. Você entende que todos deveriam procurar essa orientação de planejamento? Com certeza, com certeza. E por quê? Por exemplo, vamos pegar alguns times no Brasil que não participam de todos os campeonatos. Então, assim, você tem o campeonato estadual, aí você tem o nacional, você tem Copa do Brasil. Então, você tem times no Brasil hoje que jogam só durante 6 meses, tem jogos oficiais. Então, ou seja, a renda dele é totalmente impactada consecutivamente, os jogadores, equipe técnica. Então, se você consegue planejar isso melhor, imagina você ter salário durante 6 meses, só que você tem que viver 12. Então, isso faz toda a diferença. Então, você precisa, assim, então, um time pequeno, um time amador, um time que não tem grandes salários porque não tem cota de televisão, por exemplo. Ele vive só de patrocínio local de empresas, da cidade, e como contribui. Você tem uma renda menor? Tem. Mas, poxa, se a gente considerar hoje um jogador de um time pequeno que ganha R$5.000 por mês, isso é muito mais do que a média de salários de pessoas empregadas em grandes empresas no Brasil, no CLT. E 95% dos atletas do Brasil recebem um salário mínimo, né? Então, assim, abaixo de R$3.000. Então, a cobrança também, muito se fala, jogador de futebol é milionário, atleta é milionário. A gente sabe que a dificuldade
é muito grande, né? São raríssimas as exceções. Exato. A gente falou muito sobre clube, mas o atleta individualmente ele também pode buscar, né, um acompanhamento para as suas finanças, independente da sua demanda de recursos, independente do seu salário também, né? Sim, com certeza. O planejamento individual faz toda a diferença para a pessoa, né? Então, tem casos que as pessoas falam, olha, não, eu tenho alguém que ajuda no clube, mas ele está vendo uma visão mais geral, ele não vê o seu planejamento no detalhe. O que eu costumo sempre dizer é assim, se você tem 2 atletas e os 2 trabalham no mesmo time e têm o mesmo salário, o planejamento dele é diferente, é totalmente diferente de um para o outro. Então, ou seja, se ele souber exatamente qual vai ser o plano de carreira dele, do profissional, então, ou seja, é um jogador que vai ficar sempre no Brasil, ele tem uma perspectiva de ir para a Europa ou não. Se você consegue se planejar para isso, para pensar na sua aposentadoria, que hoje um jogador aí joga no máximo até os 35, 36 anos, então, como ele vai viver depois? O que ele vai fazer? E considerando que no Brasil a expectativa de vida está em 70, 80 anos, então o jogador ele vai ter mais uma vida para viver sem fazer o que ele é profissional hoje, o que põe dinheiro no bolso dele. Então, você ter um planejamento personalizado faz todo o diferencial, até por saber, olha, é um jogador que vai ficar só no time dele, vai mudar de estado, mudar de país, é um jogador que foi para a China ou não, que hoje é muito comum, né? Agora, se ele não vai, a vida dele é totalmente outra e, como você falou, né, Luciano, hoje 95% dos jogadores ganham abaixo de 5 mil reais. Então, ou seja, os que ganham grandes fortunas, como nós ouvimos falar, é muita minoria, é bem pouco. Eu converso com alguns ex-jogadores e eles sempre relatam assim, algumas particularidades. Primeiro, o preconceito que existe, né, por parte da sociedade, que eu até não reputo tanto como preconceito. Eu acho que é a concorrência do mercado, né? Eu gosto muito do ídolo e tal, mas no momento que o ídolo, por exemplo, e aí no caso do jornalismo esportivo, há uma resistência muito grande de alguns jornalistas que dizem assim, não, eu não acho certo o jornalista perder a vaga para um jogador de futebol. Eu entendo o seguinte, que é algo que é inevitável por conta do jogador de futebol, ele ter tido uma mídia muito grande. Sim. E ele acaba gerando uma mídia natural para o veículo por conta dele ser um ídolo. O jornalista não é um ídolo. Exatamente. O atleta ele é um ídolo. Quando o atleta vem com conhecimento, ele se torna um produto muito bom, porque ele tem o conhecimento e tem o fato de trazer audiência, de trazer... muitos relatam assim que porque não gostam, não querem... mas também não se capacitam, de repente, de procurar falar um pouco melhor, de tomar cuidado com algumas derrapadas da língua portuguesa. Você acha que também falta essa capacitação pessoal? Porque não basta simplesmente investir, você tem que saber como investir, com quem investir, se resguardar de tudo isso, porque você não vai ter eternamente pessoas do seu lado, né? Com certeza. E, por exemplo, hoje é super comum as pessoas procurando falar de planejamento financeiro, pensam em investimento. Eu falo que investimento representa 10% do planejamento. Porque, ou seja, se você está falando de investimento, quer dizer que está sobrando dinheiro, o que já não é a realidade de todo mundo no Brasil. Então, ou seja, se a gente está vendo coisas genéricas nas redes sociais, por exemplo, todo mundo fala, invista em tesouro direto, não invista em previdência. Como se o tesouro direto fosse a solução do mundo. Se fosse assim, não precisaria ter consultor financeiro, ficaria muito fácil, mas não é. Então, ou seja, o tesouro direto é um dos investimentos. Você tem outros milhares de investimentos que podem fazer a diferença para o seu planejamento, pensando em curto, médio e longo prazo. Então, essas pessoas, para se preocupar, tudo depende do seu objetivo, é o tempo de carreira que você tem, é o quanto você ganha. Então, realmente, essa questão dos investimentos, do planejamento, faz toda a diferença por isso, de como você ter adequado ao seu dia a dia, ao seu padrão de vida. Porque senão é falar, tesouro direto seria a solução, ou então você pegar um livro de finanças e ele vai resolver o problema de todo mundo. Essa não é a verdade. Então, quando você tem uma análise no detalhe do seu dia a dia, do seu planejamento, é isso que vai agregar na diferença no final. Tem muita gente querendo vender a fórmula do sucesso. Né? Outro dia chegou uma coisa na internet para mim, o rapaz vendendo um curso por R$199, só que ele falava que ele em 6 meses ganhou mais de 20 milhões. Eu falei, rapaz, você ganhou 20 milhões? Por que você está querendo vender um curso de R$200? Para quê? Pô, vai gastar esses 20 milhões aí, rapaz, trabalha mais 6 meses, fica com 40, por que tirar R$200 do povo? Às vezes, enfim, esses são os problemas da modernidade. Exato. Deixa eu sair para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com o Cláudio Rodrigues, ele vai falar um pouquinho mais para a gente sobre investimentos e principalmente planejamento financeiro
para atletas, instituições e um fator importante, que é o diferencial dele, é o trabalho a curto prazo, que é exatamente o que acontece com a vida do atleta. É rapidinho e eu já volto aqui na TV Grande ABC. Aquíssima apresenta A Hora do Esporte, o seu programa de esportes com Luciano Luiz. Aquíssima, a sua água. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Legal, voltando ao programa Hora do Esporte, aqui na sua TV Grande ABC, canal 3 da NET em São Caetano do Sul e toda a região. Nesta quinta-feira, um friozinho aqui na região do ABC Paulista, uma garoa leve, mas a expectativa que eu tenho acompanhado aí pelos noticiários que teremos um final de semana com muito sol. Aliás, um final de semana que promete aí com grandes atividades esportivas. Temos no próximo sábado no Colégio Externato Santo Antônio a terceira etapa de xadrez do circuito escolar, temporada 2019. Também em São Bernardo do Campo, no Colégio Rio Branco, no Barão de Mauá, em São Bernardo do Campo, temos a segunda etapa de jogos eletrônicos. Tem muita coisa bacana, tem futsal da melhor qualidade, tem a Copa Hora do Esporte que segue encantando a galera. Muito obrigado aí pelo carinho, todos que estão prestigiando a nossa Copa, a Hora do Esporte. O Arley lá do Cespro Prosperidade tem jogo nesse final de semana, tem jogo também lá em Santo André. Enfim, o pessoal está curtindo bastante, correndo atrás da bola, e a gente aqui com o Cláudio Rodrigues falando um pouquinho sobre investimento e planejamento. Hoje, qual que é o perfil das pessoas de forma individual que tem te procurado para planejar rendimentos, né? Quando a gente fala de atletas que tem esse problema, né? Você comentou, ele tem não é uma vida curta, mas é uma carreira produtiva curta. Ele pode até depois, através de outras funções, mas essa quantia que é adquirida através da prática esportiva, ela tem um limitador, né? Sim. O perfil corre por qual área? O perfil que eu tenho mais acessado hoje são jogadores que já estão entre 25 e 30 anos, então para estar mais ou menos no auge deles, né? Então você pega essa idade, realmente assim, ele já sabe, por exemplo, se vai estar num grande time ou não, já entrou nos 5% dos que ganham acima de 100, 200 mil reais, esses são os que se preocupam mais, e aí realmente porque acaba dando brilho nos olhos, que você acha que nunca vai ficar pobre. E é a realidade, a maioria dos jogadores não voltam a ficar pobre. A grande questão é que na transição de carreira, quando eles estão chegando nos 35, 36, ele acaba perdendo muito dinheiro para adequar o seu padrão de vida, conforme já não tem mais os salários milionários. Ô Cláudio, o pessoal, o que tem mais assim solicitado e conversado contigo? É um investimento em imóveis? É um investimento em bens como aqueles bens mais seguros, né? Caso do ouro, que as pessoas investiam muito em dólar no passado, né? Tinha aquela coisa de investir em dólar. Ou o pessoal investe em papel, através de ações. Qual que é essa linha? E se existe uma linha? Eu acho que da mesma maneira que você comentou sobre o tipo de investimento, essa fórmula também não dá para ter uma exata, ela acaba mesclando, não? Sim, sim. Hoje, até por conta das mídias sociais, o que vem sendo muito buscado é criptomoeda. Então, o pessoal falando de Bitcoin, todas as outras variedades, porque ficou muito comum de você ter esses ganhos exponenciais em um curto prazo. Mas é realmente assim, você pega e sai de pessoas que nunca investiram nada para começar a investir em Bitcoin, que é totalmente alto risco. Em segundo lugar, eu diria que imóveis. Imóveis ainda assim, por mais que passamos por crises recentes, a gente sabe que o imóvel no longo prazo, ele sendo bem administrado, vale a pena comentar isso, porque os custos fixos de imóveis também não são baratos, então se ele não está alugado, ele pode se tornar um custo muito alto, mas a longo prazo o imóvel sim é muito procurado.
Então eu diria que hoje vai muito nessa linha. Investimento em Bitcoin, criptomoeda, é o que mais tem procurado, não quer dizer que é o mais recomendado. Agora, investimento em imóveis, tanto comerciais quanto residenciais. E depois disso, fundo de ações. Eu lembro, na época de 2004, 2005, eu era setorista do Palmeiras e também fui uma época do Corinthians para uma emissora de São Paulo. E eu lembro que era impressionante como iam corretores aos treinos de futebol e eles iam oferecer as tais das salas comerciais. Como o jogador comprava, ou pelo menos naquela época, né, tinha essa coisa de investir em sala comercial. Não sei se foi um boom, talvez, né, nesse início de século, mas o que teve gente investindo, e hoje acho que tem muito, né? Tem. Ainda de sala comercial, porque acho que o imóvel maior eles tinham um certo receio e a sala comercial era talvez um misto aí, não do grande investimento, mas de também capitalizar ali os recursos, não? Sim, sala comercial o pessoal prefere porque você tem menos problemas. Então, quando você trata de CNPJ para CNPJ, juridicamente você consegue tratar melhor caso você venha ter algum imprevisto com a empresa, né? Então, o modo de acionar é diferente. Agora, hoje está muito comum, por exemplo, os coworkings, né? Então, os coworkings estão trocando muito a questão do pessoal preferir a sala comercial até pelo fluxo de pessoas. Mas, então, assim, hoje você tem muita opção de investir em imóveis como hotéis, por exemplo, de você comprar uma parte do hotel, que a gente chama, e você acaba ganhando em cima do uso. Ou seja, o quanto esse hotel é locado, você acaba recebendo uma parte. E é legal porque a parte de administração fica toda pelo hotel. Isso não fica na sua responsabilidade. Então é um modo fácil de investir. Não é à toa que houve um extremo boom na questão dos fundos imobiliários. Cláudio, os atletas que ainda, lógico, gostariam de estar fazendo grandes investimentos, comprando, adquirindo imóveis, mas ainda não possuem essa condição. Eu me deparo no dia a dia, e é legal a gente passar o conhecimento seu para essa realidade do dia a dia, atletas que possuem ali um salário ou um pequeno patrocinador, e esses valores são não só para sobrevivência, mas também para sua manutenção na atividade esportiva, para viagens, para as etapas, né? A gente fala, por exemplo, dos atletas dos esportes individuais, eles precisam participar daquele ciclo olímpico, eles precisam participar dos núcleos, das competições internacionais e com sérias dificuldades. Dentro desse seu trabalho, dessa sua orientação, você pode também ajudá-los a planejar a melhor competição, como você vai se apresentar nessa competição, não na parte técnica, mas na parte de hotéis, na parte de viagens, porque requer investimentos e as pessoas acabam também, às vezes, fazendo de uma forma atabalhoada, não sei se perdendo uma etapa que se tornaria mais importante. Tem essa orientação? Qual empresa aérea, como comprar, talvez como conseguir adquirir a sua passagem através dessa troca, você também orienta quanto a isso? Sim, oriento sim. Então, falando tanto de passagens, viagens, falando de hotéis ou investimento em imóveis, que exatamente falo que o meu papel é fazer com que o atleta entre em campo ou entre em quadra com uma única preocupação, dar o seu melhor para o jogo. Então, ou seja, ganhar o campeonato, ajudar o time a ganhar. E principalmente que você comentou, esses atletas de Olimpíadas, né? Tivemos o PAN agora, que são o quê? São atletas que só são lembrados de 4 em 4 anos. É diferente de um jogador de futebol que toda semana está sendo visto. Então, ou seja, qualquer coisa que você faça esse profissional economizar dinheiro para que ele consiga viver bem durante esse período, é mais tranquilo, então acaba ajudando muito ele nisso. Assim, ele ter uma renda hoje que ele consiga sustentar até a sua próxima grande exibição, de grande competição, para que ele não tenha problemas, não passe apuros, inclusive ajudar com patrocínio nisso, é realmente o meu papel. Legal. Cláudio, quero agradecer sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Você volte outras vezes para contar um pouco mais, porque claro. Dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Exatamente. E orientação é a melhor coisa. Deixe seus contatos, por favor, redes sociais, para que o pessoal que está em casa possa também acompanhar um pouquinho do seu trabalho. E obrigado pela presença. Obrigado você, Luciano. Será um prazer, com certeza, voltar. E quiser me procurar nas redes sociais, tem no blog Sucesso Financeiro, que é onde eu falo basicamente sobre profissionais de carreira curta, então trazendo um grande conteúdo para essas pessoas. Na empresa pode procurar como fitfinance.com.br
e também nas redes sociais como Facebook, Cláudio Rodrigues e no blog Sucesso Financeiro. Muito obrigado. Legal, legal. Obrigado aí ao Cláudio Rodrigues, dando um toque pra gente, falando um pouquinho sobre planejamento e educação financeira. Tá aí, Cláudio Rodrigues, você procura através das redes sociais, também na Fit Finance e Sucesso Financeiro. Coloca no Google que você encontra tudo, meu amigo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Eu volto amanhã, fechando mais uma semana de trabalho aqui na TV Grande ABC, contando mais histórias do esporte. Você segue na nossa programação. Valeu, galera. Valeu, Brasil.